Então, Varley, a palavra é sua. E a tela também. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, como a Márcia fez, ao Léo, a Sandra, pela disponibilidade de estar presente agora na defesa e tanto na qualificação. As suas ideias que vocês deram na qualificação ajudaram a moldar esse projeto. E então eu vou apresentar eles para vocês, esse resultado final, e depois eu fico aberto a sugestões, críticas e todos os apontamentos que fazem essa construção do conhecimento que a gente está participando junto. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, eu fiz alguns slides. Só um segundinho. Vocês conseguem ver certinho? Sim, tudo certo. Beleza. Bom, o título do meu trabalho é O Turismo enquanto Objeto de Estudo das Ciências Sociais, um olhar para as publicações e diálogos com a sociologia econômica. Primeiramente, eu vou abordar um pouco das minhas motivações, as motivações e a relação com o tema que fez com que eu desenvolvesse esse trabalho dentro da graduação, que eu acho que é importante ressaltar de como eu cheguei nesse patamar do TCC. Bom, eu vejo que dentro da graduação, a minha trajetória, ela, ao longo do tempo, ela teve alguns pontos decisivos que fizessem eu chegar nesse atual momento da escolha do tema e desenvolver esse projeto. Eu vejo que a minha participação dentro das atividades do NUSEC foi fundamental para eu adquirir uma experiência vasta, tanto de temas quanto de referenciais teóricos, que puderam contribuir para eu pensar além das linhas de pesquisas clássicas da sociologia e dentro das ciências sociais mesmo. Com a participação vendo as defesas, qualificações, os debates propostos dentro do núcleo, eu tive contatos com várias experiências novas. E isso, ao longo da graduação, eu vejo que foi muito gratificante para ampliar esses horizontes. E além da disciplina de Sociologia Econômica, que está fazendo parte também desse trabalho dentro do referencial teórico, foi de extrema importância. Mas eu vejo que o PIBIC foi o divisor de águas assim para definir a temática, porque quando eu e a Márcia sentamos para conversar sobre como é que vai decorrer o projeto, a Márcia expôs as ideias dela sobre a pesquisa que eu iria desenvolver e também me deixou muito aberto em eu já pensar num possível tema de TCC e dando a possibilidade assim de construir algo com uma continuidade para além do TCC, para um projeto de pós-graduação. E foi durante o PIBIC que eu comecei a fazer um esboço de uma revisão bibliográfica sobre o turismo, sobre como havia sendo publicado artigos e materiais que correspondem a essa área. Então, foi dentro dessa trajetória da graduação que eu comecei a desenvolver o tema de interesse sobre o turismo. E essas perguntas que foram surgindo durante a iniciação científica sobre de como é estudado o turismo, de como se constrói o conhecimento científico atrelado a esse tema, ela teve um papel fundamental para desenvolver a estrutura desse trabalho, porque, como vocês puderam observar na leitura, o trabalho está estruturado com uma introdução onde eu abordo temas como a importância do turismo para a economia mundial, como o turismo pode ser visto como geração de emprego, mas também como o turismo pode ser estudado por uma ótica de pensar os impactos do turismo, tanto relevando as relações de poder, como observando as questões ambientais. E, a partir daí,
a estrutura do meu trabalho ela foi tomando um molde de uma maneira que eu vejo baseado na lógica do meu pensamento, de que, assim, para eu entender como é que vem sendo produzido conhecimento a respeito da temática do turismo, eu precisaria passar por alguns pontos. Por exemplo, a produção do conhecimento em torno do turismo de modo geral. E assim, afunilando para um conhecimento, para a produção de conhecimento em torno do turismo mais específico, que é das ciências sociais, partindo os olhares para sociologia, antropologia. Como é que esses pesquisadores estão vendo esse tema? Como é que eles estão desenvolvendo conhecimento científico a respeito dessa área em si? E como eu encontrei muitos materiais e poderia levar o turismo para muitos os lados, é uma característica dessas temáticas que o turismo ele se interrelaciona com vários temas, né? É uma grande área. E eu encontrei o trabalho da Miriam Rejovski, que ela elenca a produção do conhecimento científico a partir de teses e dissertações que foram para mim útil para pensar o turismo num âmbito mais panorâmico. E isso fez com que eu tivesse esse olhar de um todo, mas o meu objetivo aqui, até pelos recortes que eu poderia fazer num TCC, era observar algo mais específico. Aí foi se desenhando o projeto da pesquisa em torno de um olhar mais focado para a produção do conhecimento do turismo em ciências sociais e como a sociologia econômica, que é esse referencial teórico que eu tenho mais afinidade, que eu tive ao longo da graduação, como poderia contribuir para observar, analisar e debater esses temas referentes às problemáticas referentes ao turismo. Então, eu elenquei de modo sucinto a pergunta de pesquisa que norteia o meu projeto, que é o que vem sendo publicado nas revistas que abarcam as ciências sociais que estão relacionados à temática do turismo. E, em contraponto, eu coloco que, como o aporte da sociologia econômica contribuiu na construção do estudo sociológico do turismo. Então, eu parto numa estrutura lógica de algo que, como o turismo vem sendo construído num espectro mais amplo, e vou delimitando até eu chegar nesse olhar do turismo enquanto objeto de estudo da sociologia e especificamente um recorte mais voltado para temas afins da área de sociologia econômica, que é, por exemplo, as relações de poder, a relação Estado e mercado, e todos esses temas que possuem uma intimidade com essa área da sociologia. E com isso, tendo em mente que o processo de um TCC é algo que ocorre durante um período curto de tempo, a gente tem que não consegue abarcar todas as ideias que tem na cabeça, precisa limitar muito o espectro para produzir um trabalho mais focado em uma perspectiva limitada. O desenho metodológico que eu construí, ele trabalha nesse favor, que eu precisaria limitar os meus olhares para conseguir abarcar o meu objetivo. E assim, eu resolvi optar por usar apenas a plataforma Cielo como base de dados dos meus artigos, e eu fiz um recorte temporal de 2010 a 2020. Dentro da plataforma Cielo, ela é dividida por países. Eu não usei nenhuma limitação, eu fui em cada país e busquei os artigos que correspondem ao meu enquadro dos temas, então é toda a plataforma Cielo que está disponível. E os artigos um outro limitante que eu adicionei
essa questão que eu citei anteriormente, que os artigos eles foram selecionados visando uma temática que pudesse debater com as questões da sociologia econômica. Além dessa esfera do artigo ser publicado em uma revista que abarca ciências sociais, ele também precisaria estar dentro desses temas e dessa possibilidade de debate. E esse recorte e essa coleta de dados, ela ocorreu em novembro de 2020, e depois dessa seleção dos artigos, eu fiz resenha crítica deles, com foco nos temas da metodologia, nos referenciais teóricos e nos resultados. Bom, agora, passando para os resultados em si, que é a estrutura que está na estrutura do trabalho, que é o segundo capítulo. Primeiro eu vou dar uma passada nos dados quantitativos desse universo que eu encontrei, e depois eu vou fazer um olhar mais qualitativo e vou trazer os debates com a sociologia e expor alguns achados que eu encontrei ao analisar essa área. É claro que eu não vou conseguir trazer todas as ideias que estão na minha cabeça, que eu coloquei no papel, mas eu pretendo fazer um resumo com o que eu acho mais relevante, e depois a gente pode discutir mais sobre isso. Nesse âmbito quantitativo, eu consegui encontrar um universo de 15 artigos. Desses 15 artigos, 15 foram publicados em revistas nacionais no Brasil, e a ampla maioria, dá para ver. Eu acho que tem muito a ver com a quantidade de revistas de ciências sociais que estão vinculadas ao Cielo, que no Brasil, por exemplo, quando eu olhei na Espanha, no Chile, não tinha tantas revistas de ciências sociais como tem disponível no Cielo. Então, eu acredito que essa ampla maioria também tem um pouco a ver com o número de revistas disponíveis no Brasil. Eu encontrei um da Costa Rica, um do Chile, um na Espanha e um publicado no México. E foram em 11 revistas distintas que eu encontrei os dados. São elas: Ambiente e Sociedade, Caderno CRH, Interações, Revista de Economia e Sociologia Rural, Sociedade e Estado, Tempo Social, Tomo, Revista de Ciências Sociais da Costa Rica, Métodos, da Revista Ciências Sociais da Espanha, Polis do Chile e o Periplo Sustentável do México. E a partir, então, da leitura desses artigos, e da resenha crítica, eu consegui observar certos enquadros temáticos que eu conseguiria elencar os artigos, assim como no meu referencial teórico eu cito alguns trabalhos que fizeram revisões bibliográficas que observaram também o enquadro temático dos artigos. Eu consegui observar no trabalho que eu fiz também. E já adianto para vocês que convergiu bastante com o referencial teórico que eu obtive, porque muitos autores afirmam que o turismo ele tem um tema central, mas tem temas coadjuvantes. Por exemplo, o turismo e o meio ambiente, eles podem aparecer como centralidade, mas mesmo assim, dentro desses próprios artigos, há outros temas que se interrelaçam e que debatem. Por exemplo, a questão da precariedade, do trabalho precário, das questões de gênero e outros temas que estão não como um foco central, mas como, às vezes, algo coadjuvante que vai se expondo nos artigos. Mas, enfim, das áreas temáticas que eu consegui observar nesse universo de 15 artigos, eu observei que 4 pertenciam ao meio ambiente, 4 a uma categoria rural, 3 mercado e relações políticas, 1 cultura e estilo de vida, 1 em valoração do patrimônio histórico em espaço de conflito,
e um sobre turismo penitenciário, que é o artigo da nossa colega do Nuzek, a Tami. Bom, aí, a partir desse olhar mais quantitativo e observação dos artigos nesse âmbito, eu já passo para a outra esfera da segunda parte do trabalho, que é um olhar para os artigos com diálogo com a sociologia econômica e observando mesmo qual a relação com a sociologia e a sociologia econômica no turismo. E nessa parte aqui, eu vejo que... Só um pouquinho. Eu encontrei, em suma, muitos artigos que trazem referenciais teóricos específicos da sociologia, porém poucos artigos que debatem, nesse universo todo dos 15 artigos, poucos que debatem diretamente a citação de autores e referenciais teóricos da sociologia econômica. Entretanto, é possível ver que, em muitos casos, mesmo não sendo citado diretamente as contribuições da sociologia econômica, há debates que podem ser tangenciados pela ótica da sociologia econômica. Então, se mostra um campo rico para se desenvolver novos conhecimentos e talvez aprimorar algumas questões quando se traz para esse referencial teórico específico. E no caso das citações diretas de referenciais teóricos que abarcam os clássicos, os grandes sociólogos que começaram e que desenvolveram, que tem mais uma consagração social, eu vou trazer alguns exemplos do que eu observei aqui e também vou explicar brevemente para vocês em qual ótica esses autores estavam sendo usados. Por exemplo, o Max Weber e as ideias sobre o ator econômico e a busca por reconhecimento, o Durkheim sobre um fundo institucional composto pela moral, pelas regras, tradições, que age diretamente na estabilidade das trocas a longo prazo. Teve também o Marcel Mauss, que foi usado como pano de fundo a teoria da dádiva. Pierre Bourdieu também apareceu em alguns artigos, sobretudo com a teoria do campo. O Boltanski e o Esquerre, eles apareceram também para auxiliar a compreensão sobre a transformação do valor da natureza, bem parecido com o diálogo que ele fez na SBS, na abertura lá. O Boltanski e o Thévenot, não sei como pronuncia o nome do outro autor, mas também apareceu para analisar as regras de justificação que são aceitas por dentro de uma comunidade. E, por fim, o Anthony Giddens apareceu e a teoria da estruturação. Então, eu vejo que dentro desse universo de artigos que eu observei e consegui captar, eles têm uma diversidade enorme de referenciais teóricos e de modos com que você observa determinados temas. E que alguns deles fazem recortes, por exemplo, de questões de gênero, observam impactos ambientais. E como no meu referencial teórico eu citei que estava em paralelo essas questões mais problemáticas dentro da sociologia, que no referencial parecia que o turismo era mais uma área que era estudada a partir da cultura, da interação de um com o outro, eu consegui observar que esses temas são recorrentes, mas no universo que eu encontrei também há um direcionamento para essas problemáticas mais relacionadas às questões de trabalho, da precarização, da ideia de que o turismo é algo que vai proporcionar uma geração de riqueza e uma distribuição para um determinado ambiente, só que
vem com isso várias consequências, e essas consequências podem ser vistas ainda mais fortes em grupos minoritários. E os artigos também abarcam essas problemáticas. E, por fim, eu vou trazer as principais conclusões que eu obtive ao fazer o trabalho. Que eu vejo que ele contribuiu para observar como os pesquisadores compreendem algumas dimensões do turismo, que essa era a ideia central, a primeira pergunta, né, de como as ciências sociais vêm estudando e vêm observando o estudo dessa área. Eu acredito que eu consegui, através desse universo pequeno de 15 artigos, eu consegui ter uma ideia de como os pesquisadores vêm construindo esse conhecimento para desenvolver a ciência em torno dessas problemáticas. Eu vi que o turismo contribuiu para o debate, para além das suas relações econômicas, né? Que essa é uma questão que eu também trago no meu referencial teórico, que muitas, como a Miriam Rejovski trouxe, o turismo como área de pesquisa é uma área onde a maioria da publicação acadêmica é voltado para uma área mais administrativa, de marketing, gestão, e esses estudos eles têm um olhar monofocal das relações econômicas, e já na sociologia você consegue observar os fenômenos de modo mais complexo, adicionando mais variáveis e vendo a relação de forças que os artigos têm. Arley, mais 4 minutos, tá bom? Tá bom. Ficou evidenciou-se que uma grande diversidade de objetos de estudos podem ser relacionados para as ciências sociais, e eu também trouxe no meu referencial, não sei se foi no referencial teórico na introdução, mas acho que foi na introdução, muitos autores das ciências sociais se viam com a necessidade de justificar a área por que as ciências sociais estudam o turismo, mas o turismo é um fenômeno extremamente complexo que envolve diversas relações sociais. Então, tipo, a partir desses dados que eu observei, dá para ver que a sociologia e as ciências sociais têm muito para contribuir para desmistificar esse olhar de que os temas adjacentes ao turismo também são objetos de estudos da sociologia. E, além de elucidar as linhas de pesquisa que foram publicadas nos últimos 10 anos em revistas de ciências sociais, esse trabalho ele possibilita pensar novas pesquisas, que foi mais ou menos a ideia que eu tive, eu e a Márcia, no caso, de fazer um trabalho pensando numa perspectiva mais fundacional, para criar uma base sólida, para, a partir daí, começar a construir um conhecimento, produzir uma pesquisa com um caráter de continuidade, que foi o que me levou a fazer o trabalho, que eu consegui criar um projeto de pesquisa para o processo seletivo do mestrado. O trabalho ele contribuiu também para eu desenvolver essa pesquisa que eu tenho almejado no mestrado, e que ela foi de extrema importância com esse caráter fundativo, né, para ver como é que está acontecendo a produção do conhecimento científico nesses temas, e eu consegui ver tipo essa variância de trabalhos que a sociologia conseguiu fazer sobre o turismo. E é mais ou menos isso. Eu acho que eu consegui mobilizar um trabalho que foi útil para mim continuar pesquisando esse tema, e para a comunidade acadêmica, se porventura vir a ter contato com esse trabalho, ler, vai ter um panorama de como tá as publicações a respeito
do turismo nesses últimos 10 anos. E eu vejo que talvez como o turismo está muito em alta nessas... Né, é um tema em alta das questões econômicas por causa da pandemia, pode ser que mais pesquisas venham surgindo desse lado. Mas era isso a minha apresentação que eu tinha programado. Eu peço desculpas pelo inconveniente de cair Não a tem conexão, mas problema. faz parte. Então, obrigado, Varley, pela apresentação.